Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz encontrado morto crivado de balas no bairro do Ibura. 2 rapazes assassinados a tiros no Penedo de São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 9 de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 12 assassinatos. 8 dos crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.032 assassinatos, sendo 1.138 no interior e 894 no Grande Recife. Preso suspeito de matar homem após golpe de aplicativo de vendas. A notícia é com o repórter Valdisson Balbino. A prisão aconteceu no último sábado, um mês após o crime. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso tem 21 anos. Ele é o que aparece nas imagens registradas por celulares, atirando contra um funcionário da Prefeitura de Olinda, de 35 anos. O delegado Marcos Maggi detalhou a prisão, que foi em cumprimento de um mandado por tentativa de latrocínio. Na participação do crime, ele foi o que atirou na vítima para a subtração dos pertences que ali estavam. E a vítima foi atraída até o local. A gente já serve dar a dica também para quem está em casa nos acompanhando, quando for negociar alguma coisa que foi comprada pela internet, como é que deve agir? A vítima foi atraída por um anúncio de uma motocicleta e que a vítima achou interessante aquele anúncio pelo valor mais baixo do que o valor do mercado e negociou com a vítima. Era um anúncio inexistente, um veículo inexistente, e foi atraído até o local do crime com o valor do suposto contrato de cumprimento. Não está do crime. Ainda não foi encontrado. No dia 27 de julho, o suspeito que aparece ao lado do atirador foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A polícia também vai pedir a prisão preventiva por esse latrocínio tentado, que aconteceu no bairro de Jardim Atlântico, onde os suspeitos fugiram, levando R$12 mil da vítima, quantia que seria usada para a compra de uma motocicleta. O suspeito que deu fuga à dupla está foragido. A polícia segue nas investigações, pois existe a suspeita de que o mesmo grupo teria praticado o mesmo crime, também no mesmo dia, a 350 metros de onde um funcionário da prefeitura foi baleado. A vítima foi um advogado que foi morto ao reagir à investida criminosa. Neste caso, os suspeitos fugiram sem levar o dinheiro da vítima. Valdisson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Feminicídio na zona norte do Recife. A notícia é com o repórter Emerson Pereira. A vítima foi Renata Alves Costa, de 35 anos. Ela era gerente geral de uma empresa que aluga salas para trabalho. E, de acordo com vizinhos, morava sozinha no 16º andar, o penúltimo do prédio, que fica na rua Oliveira Fonseca, bairro de Campo Grande, zona norte do Recife. No início da tarde do domingo, a polícia militar recebeu uma ligação, informando sobre uma possível morte no condomínio. Os PMs foram até o apartamento da mulher, na Torre B, e encontraram o corpo da vítima. A perícia constatou que Renata foi assassinada com um tiro na testa e que a morte teria ocorrido na noite do sábado. Logo após o crime ter sido descoberto, o síndico enviou para os grupos de WhatsApp do condomínio a seguinte mensagem, abre aspas, informo que tivemos uma tragédia no Bloco B. Ainda não sabemos os fatos na íntegra. Os órgãos responsáveis estão atuando e o condomínio dará todo o apoio às autoridades. Fecha aspas. Depois o síndico pede orações pela família de Renata e em seguida comenta que a tragédia tinha sido motivada por uma briga de casal e que a polícia vai investigar. Para a polícia, o caso já está sendo tratado como feminicídio, que é quando a mulher é assassinada por questão de gênero, por ser mulher. O principal suspeito do crime é o namorado de Renata. Informações repassadas para os investigadores dão conta de que as câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que Renata chegou no dia em que ocorreu a morte, acompanhada do namorado, isso por volta das 5 da tarde, e que no mesmo dia ele teria ido embora sozinho por volta das 8 da noite.
Em nota, o condomínio informou que as imagens das câmeras só serão repassadas para a polícia. Esse morador, que não será identificado, conta que as brigas do casal eram frequentes. Muita briga, sabe? Barulho, gritaria mesmo, de discussão. Dava pra perceber, todo mundo escutava. E era sempre muito agressivo com ela. Aí ela, tipo, baixava sempre a guarda, sabe? Só via os usos. Era recorrente, sempre finais de semana. Geralmente em final de semana. Eu ficava sempre bem assustado. O Departamento de Homicídios agora está em busca do suspeito. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Homicídio é registrado no bairro dos Coelhos. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. O crime aconteceu no início da tarde na Rua dos Coelhos, em frente a uma creche municipal na área central do Recife. Muitos curiosos se aproximaram do local. De acordo com a família, que não quis gravar entrevista, o homem de 21 anos era usuário de drogas, chegou a ser internado e depois resolveu deixar de usar o entorpecente porque queria trabalhar como entregador de aplicativo. Testemunhas contaram que um homem não morava na área e estava trabalhando quando foi assassinado. No local, impera a lei do silêncio. O corpo foi encontrado sentado em uma cadeira. A bicicleta, a mochila de trabalho e o celular foram deixados ao lado da vítima. A polícia não descartou nenhuma possibilidade para a motivação do crime. Priscila Cavalcante para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Um ônibus da empresa Cidade Alta da linha Rio Doce Príncipe foi assaltado na Avenida Agamenon Magalhães, em Campo Grande, por uma mulher. A mulher estava armada com a faca brecheira, chegou a agredir o motorista para roubar os pertences. Gustavo Vinícius da Silva, com 19 anos de idade, ele morreu num acidente de motocicleta, uma colisão envolvendo uma moto e um Corsa sedã, acidente que aconteceu na PE 42, bem pertinho da usina Ipujuca, em Ipujuca. O corpo de Gustavo Vinícius de Souza foi encaminhado ao IML. Joaquim Pereira da Silva, com 57 anos, este foi agredido com golpes de faca de serra no bar da Índia, localizado na Ilha do Destino, em Boa Viagem. O suspeito, Josenildo Pereira Duarte, 31 anos de idade, companheiro da dona do bar, que está foragido. Joaquim Pereira da Silva foi socorrido no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Anderson Adriano da Silva, de 26 anos de idade, residente na Avenida Vera Cruz, bairro São Francisco, em Caruaru, no Agreste do Estado, foi agredido a golpes de faca no pátio de eventos no bairro do Salgado, em Caruaru, em frente à estátua de Luiz Gonzaga. Cerca de 6 homens, 2 deles foi que agrediram a vítima. Anderson Adriano da Silva foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Alex Lopes Barros, de 23 anos de idade, foi assassinado a pauladas e pedradas na travessa Diomedes Rodrigues de Queiroz, em São Caetano. A autoria e os motivos do assassinato ainda estão sendo investigados pela polícia. José Afonso Nogueira, de 40 anos de idade, conhecido por Dedé, um ex-presidiário, foi assassinado a golpes de faca peixeira em uma mesa na Lagoa Maria Timóteo, numa feira livre, na praça de alimentação. Isso em Serra Talhada, no sertão do estado. O suspeito do crime, Carlos Daniel da Silva Souza, também ex-presidiário, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar. José Afonso Nogueira chegou a ser levado para o hospital local. Alisson Ricardo da Silva Santos, de 21 anos, foi assassinado a golpes de faca, de pedradas, garrafadas, e o corpo encontrado em um matagal na Rua 4, no Projeto Maria Tereza, em Petrolina. A polícia segue investigando o caso. Rapaz encontrado morto crivado de balas no bairro do Ibura. 2 rapazes assassinados a tiros no Penedo de São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Adenilton Araújo da Silva, de 28 anos de idade, conhecido por Nino, foi assassinado com cerca de 12 disparos de arma de fogo, entre pistola .40 e também de espingarda 12, na Rua Manuel Cavalcante de Araújo, no bairro Cacimba Nova, em São José do Belmonte.
3 elementos em um carro sedã claro, um deles, conhecido como Gostosão, teriam cometido crime e todos estariam encapuzados. A motivação da morte de Nino Adenilton Souza da Silva está sendo investigada pela polícia. Tiago José Henrique Gonçalves da Silva, de 26 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua Ricardo Corrêa de Figueiredo, no bairro Elisa Holanda, em Canhotinho. O suspeito do crime, Leandro das Neves Silva, de 22 anos, que está sendo procurado pela polícia. Roberto Pereira da Silva e Erlon da Silva, eles foram baleados na tarde de antes de ontem em um bar na comunidade de loteamento Carneiro Leão, em Carpina, por 2 elementos desconhecidos. Roberto havia morrido na hora e o Erlon havia sido levado para a unidade mista Chateaubriand, lá em Carpina, e depois removido para o HR, onde ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Carlos Eduardo da Silva Pereira, com 43 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta com a companheira dele e na rua Joaquim Dias, bairro Princesa de Gales, em Gravatá, ele foi emboscado e assassinado a tiros por 2 homens em uma outra motocicleta. A idosa Maria José de Santana, 75 anos, foi agredida a faca na rua Profeta Ezequiel, no Janga, fica em Paulista, e a suspeita, uma outra mulher, Severina Maria da Conceição, que foi presa em flagrante. E a idosa foi socorrida na emergência do HR. Roberson Rafael de Oliveira, 25 anos de idade, residente em Santo Amaro, foi agredido a golpes de faca na Avenida Cruz Cabugá por Radisson Gomes da Silva, de 36 anos de idade. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Edson José Silva dos Santos, de 48 anos, este que teve a residência dele invadida na rua João César de Lima, no bairro de Dois Unidos, e foi agredido a golpes de faca por Suede Alberto da Silva Santos, que tem 29 anos de idade. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Um jovem morreu em um acidente de motocicleta na BR-428, no município de Cabrobó, no sertão do estado. Uma jovem, Emily Lorraine Emprestano dos Santos, 17 anos, ela viajava na garupa de uma motocicleta pilotada por uma outra jovem, quando as duas acabaram atropeladas por uma carreta cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Emily, ela morreu no local e a amiga foi socorrida em estado grave. Um entregador foi assaltado no município de Lajedo por 2 homens armados de revólveres que roubaram o dinheiro dele e também a motocicleta, uma CG 125 preta de placa PEV 8C54. Severino Sebastião da Silva, 54 anos de idade, foi atropelado e morto na BR-232, à altura do quilômetro 176, no município de Belo Jardim, no Agreste do Estado, por um Fiat Palio, todavia a placa não foi fornecida. Um caminhoneiro morreu eletrocutado em Glória do Goitá ao receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava. Alexandro Silva de Oliveira, 47 anos de idade, morava aqui no Recife. Ele trabalhava para a empresa FRF Engenharia, que está construindo a PS-77, que integra ali a Glória do Goitá, ao distrito de Apogi. Ele, o caminhoneiro, ele iria descarregar a carga de barro quando a caçamba do caminhão bateu na rede de alta tensão. O caminhão pegou fogo e ele morreu na hora. O corpo foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Fábio Ferreira da Silva, este trafegava de motocicleta pela PS-74, pertinho da usina Laranjeiras, em Vicência, quando foi atropelado por uma caminhoneta que seguia no mesmo sentido. Fábio foi arrastado pelo veículo, cujo motorista fugiu, abandonando o carro ainda em cima da vítima. O rapaz, Fábio Ferreira da Silva, foi levado para o hospital local e depois removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Ligados com a gente na Jornal, a turma do Campol, presidente Paiva, diretor Luiz Carlos Tatu e o comissário Clides, esposo de Marise. Paulo Pretinho da Funerária, em frente ao cemitério de Santo Amaro. Ele, o comissário Manuel Silvestre, também Moura do Mercado das Flores. Em Santo Amaro, Antônio Dançarino foi operado recentemente e o irmão dele, o estivador Marcos Bola, que vai ser operado hoje.
Samuel está lá no Big Bom Preço de Casa Forte, também Marilene no Caixa 5. Ramos Gaudêncio está dodói, está se recuperando na casa de um filho na cidade universitária. Tiago e Marconi no estacionamento Dois Irmãos na Avenida Rio Capibaribe. Na Mangueira estão o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Em Santo Amaro, Vanvan e o MC Guela. O subtenente do Corpo de Bombeiros Murilo Vieira é presidente do grupo da Terceira Idade Paraíso do Progresso e também do Bloco Zé Grande em Folia. Ele e a esposa Cristina estão ligados com a gente aqui na Jornal. Em Olinda, Saulo Holanda também está ligado com a gente. Os comissários Dodó do Maranguapião e José Vicente e Carlos Neto são notados na delegacia de Paulista. Nu e a esposa Lalá estão em Ponta de Pedras. Ana da Lolita em Carne de Vaca. Seu Marcos de Peixinho. Seu Marcos, ele é pai da nossa amiga, companheira aqui, Vanessa, do departamento pessoal do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Ivanildo Regis está com o radinho ligado com a gente lá no CREMEP. Hilux roubada em Natal é recuperada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, à altura do bairro do Ibura. Ao perceber a viatura policial, o condutor saiu da pista, o que chamou a atenção dos policiais. Segundo a PRF, o motorista informou ter comprado o veículo há 3 anos na cidade de Vitória de Santo Antão e que não tinha comprovações da compra e nem documentação do veículo. Que coisa! O motorista foi encaminhado à delegacia para esclarecer os fatos. Polícia cumpre mandado de prisão e apreende armas, munições e drogas. Segundo informações da polícia, uma equipe da PM foi até Caruaru para cumprir um mandado de prisão de um homem, mas ele conseguiu fugir, deixando para trás um fuzil 762, munições, maconha e também crack. Ainda segundo a polícia, o suspeito tem 5 mandados de prisão por homicídio e por tráfico de drogas. Segundo informações da polícia, a arma apreendida é utilizada para assaltos a carro forte. Homem armado assalta a loja de roupas e acessórios no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Nas imagens registradas por câmera de seguranças, é possível ver o criminoso se passando por cliente e mostrando interesse em comprar alguns itens na loja. Instantes depois, ele pegou a arma e anunciou o assalto. Durante a investida, um cliente chega na loja e o bandido manda ele para o fundo do estabelecimento. O assaltante fugiu, levando óculos e também roupas. Confusão no metrô do Recife. Uma mulher tentou passar pela catraca sem pagar passagem e acabou sendo agredida por um vigilante. Esse caso foi na estação Cajueiro Seco. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o vigilante dá um tapa na mulher e tenta imobilizá-la. Em nota, a CBTU informou que a mulher foi abordada pelos seguranças terceirizados da estação Cajueiro Seco da linha sul do metrô, enquanto tentava entrar no sistema sem pagar passagens. A segurança foi levada, para a delegacia de Prazeres, onde foi registrado o boletim de ocorrência por agressão. Homem é preso após roubar mulher grávida em frente à estação do metrô Monte dos Guararapes, em Jaboatão. A vítima estava indo para o trabalho por volta das 5 horas da manhã, quando foi abordada pelo criminoso. Pessoas que presenciaram a ação pegaram o homem e o levaram para o 6º Batalhão da Polícia Militar. Homem é preso por tráfico de drogas em Marcos Freire. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Com ele foram encontrados 34 ziplocs de maconha e também 60 pedras de crack. Motorista de caminhão é detido pela Polícia Rodoviária Federal com revólver calibre 38 e 72 comprimidos de ribite, droga usada para coibir o sono. Além disso, o caminhão que era dirigido transportava 26 toneladas de excesso de peso. A ação da PRF aconteceu na BR-428 em Petrolina. O homem foi encaminhado para a delegacia de Petrolina. Agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, terça-feira. Adriano é filho de Babau Estivador e de Neide. Os filhos do Adriano, Isaac, Júlia e Alice. E o tio dele é o Mizinho. Almério Ivo Aureliano está completando hoje 49 anos, mora na rua Erondina Negreiros de Araújo, no Córrego de Ipapo. E também outra pessoa aniversariante de lá é o Diego do Violão, 34 anos, é primo de Amaro da Foice. Haverá uma festa no Bar do Mero
patrocinada por o capitão Zé Maria, Zenon, que é o conhecido velho debaixo da cama, e também o Zambeta Craúna, é o pássaro preto Zambeta Craúna, e tem também ainda o touro. Juan Pablo Ubiratá está completando 16 anos, David Taylor Ubiratá completando 10 anos, eles são netos de Manuel Ubiratá, da mortuária Caminho da Paz. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o tenente José Francisco Xavier, os subtenentes Pedro Ricardo do Nascimento e Luiz Vilar Santana Brasil, os sargentos José Albiraci de Oliveira e Otacílio Gomes dos Santos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz encontrado morto crivado de balas no bairro do Ibura. Um rapaz com cerca de 25 anos de idade sem nenhum documento de identificação foi encontrado morto crivado de balas, tiros de pistola .40 ao lado do Campo dos Milagres, à margem da BR-101 Sul, no Ibura, zona sul do Recife. Elementos desconhecidos cometeram crime. Ele estava algemado com as mãos para trás e, de acordo com informações, ele teria sido arrastado de algum lugar para ser executado e desovado lá à margem da BR-101 Sul, no Ibura. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e, atenção, 2 rapazes assassinados a tiros no Penedo de São Lourenço da Mata. Fábio de Lima Nascimento, de 30 anos, e Jailton Batista de Lima, 23 anos. Eles trafegavam de motocicleta pela ladeira de pedra do bairro do Penedo de São Lourenço da Mata, quando foram emboscados e baleados por homens desconhecidos. Fábio de Lima Nascimento morreu na hora no local e o Jailton chegou a ser socorrido no Hospital da Restauração. Os corpos foram encaminhados ao IML e a polícia segue investigando o caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.